Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos para explorar uma das histórias mais notáveis e impactantes do Antigo Testamento, a triste saga das cidades de Sodoma e Gomorra. Esta narrativa, gravada no livro de Gênesis, é uma jornada de pecado, justiça divina e um poderoso lembrete do julgamento de Deus sobre o mal. Em meio a essa história destrutiva, também encontramos elementos de misericórdia e esperança que nos lembram a importância de viver em retidão e busca de Deus. Convido todos vocês a embarcar nesta narrativa na qual exploraremos a ascensão e a queda dessas cidades, mergulhando na história de Sodoma e Gomorra com empolgação e reverência. Mas antes já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Nossa história começa com a apresentação das cidades de Sodoma e Gomorra. Situadas nas planícies férteis do Vale do Jordão, essas cidades pareciam prosperar e florescer. No entanto, por trás da aparência de prosperidade, escondia-se um pecado profundo que atraiu a ira de Deus. O pecado das cidades era tão infame que suas práticas imorais eram conhecidas em toda a região. A homossexualidade, a depravação sexual e a falta de misericórdia pelos estrangeiros eram comuns em Sodoma e Gomorra. O grito do pecado dessas cidades alcançou os céus e Deus decidiu intervir. A narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra nos apresenta um visitante celestial, dois anjos disfarçados de homens que foram enviados por Deus a essas cidades. Eles foram recebidos por Ló, o sobrinho de Abraão, um homem justo que vivia em Sodoma. A chegada dos anjos desencadeou uma série de eventos que mostraria o caráter ímpio das cidades. Quando os habitantes de Sodoma descobriram a presença dos visitantes, eles cercaram a casa de Ló e exigiram que os estranhos fossem entregues a eles para fins imorais. Essa cena dramática é um exemplo vívido da depravação que dominava essas cidades. A história de Sodoma e Gomorra também destaca a misericórdia de Deus. Mesmo em face do pecado profundo e generalizado, Deus estava disposto a mostrar misericórdia se houvesse apenas 10 justos nas cidades. Ele permitiu que Ló e sua família escapassem da destruição iminente. Os anjos instaram Ló a reunir sua família e fugir das cidades antes que a ira de Deus caísse sobre elas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas deixaram Sodoma. Foi uma lição de misericórdia divina, um lembrete de que Deus sempre busca salvar os justos, mesmo em meio ao julgamento. Enquanto Ló e sua família escapavam, o julgamento de Deus estava prestes a se desencadear sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor lançou fogo e enxofre do céu, consumindo as cidades e todos os seus habitantes. O grito de pecado que havia alcançado os céus finalmente resultou em juízo divino. As cidades foram reduzidas a cinzas, um testemunho destrutivo do resultado do pecado desenfreado e da justiça de Deus. Esse evento cataclísmico deixou uma marca indelével na memória coletiva e nas escrituras sagradas, servindo como um aviso solene sobre as consequências do pecado. Enquanto fugia da destruição, a esposa de Ló desobedeceu ao comando divino de não olhar para trás. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Essa tragédia pessoal é um lembrete da importância de obedecer às instruções de Deus, mesmo em momentos de crise. A história de Sodoma e Gomorra é um exemplo vívido das consequências do pecado e da justiça de Deus. Essa narrativa continuou a ecoar ao longo da história bíblica e além, servindo como um símbolo de decadência moral e julgamento divino. Muitos profetas e líderes posteriores referiram-se a Sodoma e Gomorra como um exemplo de impiedade e falta de arrependimento. Jesus Cristo também mencionou essas cidades, destacando a seriedade do julgamento divino. A história de Sodoma e Gomorra nos ensina lições profundas sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Ela nos alerta sobre os perigos do pecado desenfreado e da depravação moral, mas também nos lembra que Deus está disposto a mostrar misericórdia e a salvar os justos. A história dessas cidades serve como um aviso solene para todos nós, um lembrete de que devemos buscar a retidão e a santidade diante de Deus. Devemos reconhecer a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento. À medida que concluímos essa jornada na história de Sodoma e Gomorra, lembramos que mesmo nas narrativas mais sombrias, encontramos sinais de misericórdia e redenção. A justiça de Deus é equilibrada por sua misericórdia,
e sua graça está disponível para todos os que buscam a Ele. Que esta história nos inspire a viver vidas de retidão, a reconhecer a seriedade do pecado e a buscar a misericórdia de Deus. Que possamos aprender com a tragédia de Sodoma e Gomorra e encontrar esperança na redenção que Deus oferece a todos os que o buscam. Amém.